Com esse vídeo eu gostaria de propor uma reflexão sobre a história brasileira através de algumas obras de arte. Quando a gente olha para a história do Brasil, principalmente quando a gente olha para a história do povo negro no Brasil, é interessante a gente perceber algumas questões e refletir sobre algumas coisas. Começando lá do passado, quando eu começo a pensar sobre o fim da escravidão. Eu tenho lá a figura da princesa Isabel como aquela grande libertadora, aquela que deu liberdade para homens e mulheres que viviam sob o regime da escravidão. Eu tenho toda essa ideia e eu acabo esquecendo de nomes como Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. É só pensar no quadro A Libertação dos Escravos de Pedro Américo. Esse quadro ele foi encomendado pelo Estado brasileiro ali no finzinho do período imperial, na mesma época que o Pedro Américo estava produzindo O Grito do Ipiranga e a Batalha do Avaí. Nesse contexto, o quadro da Libertação dos Escravos ele nunca ganhou a sua versão grande, como o Grito do Ipiranga e a Batalha do Avaí. Ele ficou só numa versão reduzida, que é como se fosse um esboço, uma preparação para essa pintura grande, mas logo após a conclusão dessa primeira versão, a gente tem a proclamação da República no Brasil e esse quadro nunca vê a luz do dia. Mas esse quadro já nos oferece algumas ferramentas para a gente analisar essa história. Começando, eu tenho um cenário que parece uma coisa olimpiana, uma coisa grega. Eu tenho lá no alto uma figura que representa a vitória. Ela até faz menção a um outro quadro do Pedro Américo, o quadro A Noite e os Gênios do Estudo e do Amor, de 1893. Ali naquele cenário eu também consigo ver uma grande cruz cristã, mostrando ali toda a piedade do cristianismo sobre todas as pessoas presentes. Esse cenário ele parece uma arena e lá no fundo eu consigo ver algo que lembra um trono. E ali naquele trono eu tenho uma figura que lembra a imagem de Princesa Isabel. Por que eu falo que lembra? Porque como era uma preparação, esse quadro ele ainda não tem muitos detalhes, mas a figura, a silhueta da figura que está ali lembra da princesa. Até mesmo eu consigo ver ali as cores verde e amarelo, né, para fazer essa menção à princesa do Império Brasileiro. Ali em primeiro plano eu tenho a figura da liberdade. E essa liberdade ela parece arrancar as correntes de algumas pessoas pretas que estão ali na frente do quadro. E elas agradecem de maneira completamente submissa a essa figura da liberdade que traz ali a emancipação desses corpos. Nossa, que figura linda, né? Um homem e uma mulher e uma criança pretas agradecendo essa liberdade que acabou de chegar para a vida dessas pessoas. Essas pessoas, como eu falei, elas estão em uma posição completamente de submissão a essa figura da liberdade, que é branca. E agora olha esse estádio olimpiano. Olha todo mundo que está à volta. Olha todas essas deidades que estão em volta dessas pessoas. Olha as figuras dos anjos, todas as criaturas que estão espalhadas por ali. Observe a pele delas. Agora, observe no canto inferior esquerdo do quadro, onde a gente tem uma criatura com asas escuras, que representaria esse demônio da escravidão, que havia sido ali derrotado pela liberdade. Olha a cor dessa criatura. Olha a armadilha histórica que a gente tem aqui. Esse cenário completamente branco, libertador, desse povo que está ali, pequeno, submisso, como se não tivesse escolha, como se não tivesse pensamento, como se não tivesse vontades, como se não tivesse luta, como se não tivesse derramado seu próprio sangue para alcançar essas vitórias. Se eu vou um pouquinho à frente, um pouquinho ali, além do fim do Império, eu já consigo observar os planos de embranquecimento da população brasileira, os planos da chamada eugenia, da mistura, da mestiçagem dos povos, para que o tom de pele brasileiro começasse a ser cada vez mais branco. É só eu lembrar da pintura de Modesto Brocos, de 1895, A Redenção de Cã. Essa pintura que fala sobre a mudança do perfil racial brasileiro. E é uma pintura que, detalhe, ela foi muito aclamada e premiada na época, onde eu tenho uma representação de uma mulher preta agradecendo aos céus. Por quê? Porque o seu neto tem pele clara. Porque seu neto teria superado aquele tom de pele dela. Esse embranquecimento ele era muito divulgado por intelectuais brasileiros do começo do século XX e ainda defendido por figuras que eram muito importantes e figuras que tinham relevância no nosso cenário cultural.
Ali no quadro eu vou ter então essa senhora, que é de uma geração mais velha, ali o casal, que representa a filha dessa senhora e o marido dela, e aquela criança ali que é a figura mais branca. E a senhora agradece aos céus por ele ter superado essa maldição de Cã. O que seria a maldição de Cã? A maldição de Cã faz referência à história bíblica de Cã, que era filho de Canaã. Segundo a história bíblica, Noé teria cultivado uvas, feito vinho e tal, tomou um vinho a mais ali e tal e acabou adormecendo na sua barraca. Aí seu filho, Canaã, resolveu dar uma sacaneada em Noé, foi lá e expôs as partes íntimas do pai para outras pessoas que estavam ali presentes no momento. Noé, quando acordou, viu a sacanagem que Canaã tinha feito para ele e amaldiçoou o filho de Canaã a ter uma marca onde ele seria tratado como servo dos servos. E durante muito tempo, essa justificativa foi utilizada em meios religiosos como a prova religiosa de que a escravidão era uma coisa bíblica, pois essa marca de Cã seria a pele escura das pessoas que viriam no continente africano. E quando esse quadro fala ali a redenção de Cã, ele está falando ali que aquela criança, ela superou essa maldição. Ela superou essa maldição que seria ter uma pele negra. Na obra Amnésia, de Flávio Cerqueira, ele faz uma escultura em bronze, onde eu tenho um menino, uma criança preta, jogando sobre si um balde de tinta branca. Essa tinta branca escorre por sua pele. Ela não é suficiente para cobrir seu corpo todo com o branco. A escultura é feita de bronze, que é um material tradicionalmente utilizado para fazer retratos históricos, esculturas que vão para praças, esculturas que ficam em ambientes públicos, porque o bronze ele tem essa ideia de uma resistência, ele tem essa ideia de uma preservação. E também, se eu olho para um aspecto histórico, também tenho essa ideia de concretização de algo. Nesse momento eu até lembro da música do Baco Exu do Blues. Eu espanquei Jesus quando vi ele chorando, gritando, falando que queria ser branco, alisar o cabelo e botar uma lente para ficar igual à imagem que vocês criaram dele. E eu acho que partindo aqui de Baco, a gente pode pensar nesse embranquecimento cultural que a gente vê no Brasil também. Não só no Brasil, em outros países. No disco do Baco, o Exu do Blues, ele fala sobre como esse blues também foi embranquecido, como o jazz foi embranquecido. Mas se eu olho para o cenário contextualizado aqui do Brasil, é só eu parar e pensar no samba, que nasce de uma tradição africana, que nasce dos batuques de candomblé, que nasce no recôncavo baiano, que aqui no Rio de Janeiro ganha toda uma nova contextualização a partir do jongo, e que foi uma cultura que foi extremamente criminalizada quando fazia parte do cenário negro, que fazia parte do cenário suburbano, do cenário mais pobre, para qual as pessoas negras, após o fim da escravidão, foram empurradas. O samba, no começo do século XX aqui no Brasil, era considerado vadiagem e podia levar pessoas para a cadeia caso elas fossem identificadas como sambistas, principalmente se essas pessoas fossem negras. O samba ele só começou a ser aceito durante a década de 1930 num processo de nacionalismo ali impulsionado pelo Getúlio Vargas. Mas ainda assim eu vou ver na década de 60 um samba refinado, um samba de elite, que seria a bossa nova, que seria todo esse processo de tirar o samba do gueto, de tirar o samba ali do marginal, do periférico e transformar numa coisa mais requintada. Ainda em 2020, eu ainda vejo ataques de pessoas contra culturas que têm essa origem periférica e muitas vezes estão ligadas às comunidades negras. Como, por exemplo, do funk, como, por exemplo, do rap, do hip hop. Eu tenho todo esse processo que nega, que olha isso como ruim, como marginal, como bandidagem. Lembrem-se sempre que no Brasil o rap muitas vezes foi colocado como apologia ao crime, mas depois eu tenho uma superação desse conceito com o embranquecimento desses ritmos, com a higienização desses ritmos, deixando eles mais palatáveis, mais agradáveis ao gosto burguês e principalmente ao gosto branco. Tudo aquilo que a comunidade negra faz, ele tem que passar por um processo de adaptação até começar a ser aceito pelo gosto branco, para daí então ser considerado arte ou qualquer coisa do tipo. A conscientização sobre essa história negra no Brasil é uma coisa de todos os dias, não só do dia 20 de novembro,
mas ele funciona aí como um marco para a gente refletir, principalmente a gente que é branco, pensando em nosso papel enquanto agente antirracista também dentro da sociedade.